Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundantemente derramada sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos da Amar Obras Sociais. Mais uma vez, estamos nos comunicando através deste recurso e esperamos que, através da palavra que vamos ler, Deus possa nos falar abundantemente aquilo que todos nós precisamos saber do nosso Deus, e Ele se revela através da sua palavra. Um grande abraço a todos, que não falte aí os cuidados de Deus, assim como os cuidados das pessoas. Também não falte cuidado sobre cada um que presta serviço nessa casa, que a graça do bom Deus seja abundantemente derramada sobre a vida de cada um desses queridos. Vamos estar agora orando, pedindo a Deus a proteção, a direção, a orientação e que a palavra dele fique guardada, né, dentro do nosso coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai amoroso que nos assiste nesta hora, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, quando podemos nos dirigir a esses amados e muito queridos irmãos, que a boa mão do Senhor seja sobre a vida de cada um que mora nesta casa, assim como os seus familiares, onde quer que se encontrem nesse momento. Te rogamos também, ó Deus, os teus cuidados sobre as equipes que trabalham nesta casa, que o Senhor possa proteger, guardar, livrar e abençoando, Pai, todas as nações por esse momento que estamos vivendo, que a boa mão do Senhor possa estar aí iluminando as mentes dos nossos, das pessoas, ó Deus, que trabalham na saúde, os cientistas, os médicos, para que possam, ó Deus, descobrir uma vacina realmente eficaz, que não traga complicações. Oh, meu Deus, trabalha nisto por nós, nós estamos necessitados disto, Senhor Deus. Abençoa o nosso país, nosso presidente, abençoa-nos, ó Deus, como servos do Senhor, abençoa-nos, ó Deus, quando vamos caminhando para o término de mais um ano difícil, de dificuldades. Fica conosco, ó Deus, porque sabemos que contigo nós somos mais do que vencedores. Abençoa cada irmão querido que nos assiste nesta hora. Esta é a oração que o teu servo te faz agradecido. Eu oro-te no nome doce e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Queridos, para nós é uma grande alegria podermos estar juntos nesta hora. E mais uma vez, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Juízes. Estamos aqui considerando o aspecto da vida de Gideão. Falamos um pouco na meditação passada sobre a comunhão, né? E vimos, né, a definição de comunhão. Comunhão com Deus é amizade e harmonia com Deus. Comunhão com Deus é amizade e harmonia com Deus. Olha só, querido, como é bom a gente ser amigo de Deus. Não há nada, não existe coisa melhor do que ser amigo de Deus. É até um refrão de um hino. Então, nesta tarde, né, nós queremos mais uma vez estar aí avaliando que a comunhão é algo que Deus deseja, né? Deus deseja ter comunhão conosco. E nós também precisamos, além de ter comunhão com Deus, termos comunhão com outras pessoas. Entendem assim? Precisamos ter comunhão uns com os outros. E, mais uma vez, lendo aqui a palavra de Deus, no livro de Juízes, nós vamos ver que na semana que passou, na meditação anterior, nós vimos Gideão fazendo aqui algumas coisas, né, que às vezes nós temos dificuldade, que é pedir um sinal a Deus. Ele pediu um sinal a Deus e Deus agiu sobrenaturalmente e vimos a experiência que aconteceu.
Foi da questão do novelo de lã. E hoje, no capítulo 7, nós vamos ler alguns versos que vai nortear a nossa reflexão nesse momento. Diz assim: Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte do vale, no vale, defronte do outeiro de Moré. Interessante já nessa primeira expressão, Gideão se levantou de madrugada. E quando a gente fala de madrugada, a gente lembra, né, de um cântico, né, que nós celebramos o Senhor aí algumas vezes com vocês, né? De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, 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 Senhor. Aí, né, o hino vai dizendo outras porções e nós louvamos a Deus, porque a palavra dele nos diz que os que de madrugada o buscam, o acharão. E eles que amam, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E nós cremos que Gideão era uma pessoa que, pela comunhão que mantinha com Deus, ele aproveitava as madrugadas. Aqui, mais uma vez, né, referenda para nós a sua atitude de depender de Deus logo nos primeiros momentos do dia. Tem sido assim conosco? Nós também temos procurado o Senhor nas primeiras horas do dia? O que nós fazemos quando nós acordamos, né? Deitamos, dormimos e acordamos? A gente pode falar como o salmista: foi porque o Senhor me sustentou, foi porque o Senhor nos guardou, o Senhor manteve o nosso coração batendo. Então, Gideão aqui, né, está mostrando para nós mais uma vez como é bom mantermos a comunhão com Deus e como é bom nessa comunhão dependermos de Deus para termos a sua direção, a sua orientação, como que nós vamos estar resolvendo as questões, porque não é simplesmente sermos chamados por Deus para uma missão. Nós temos que analisar que Deus, quando nos convoca, Ele também dá orientações. Vamos então continuar aqui com o texto. Disse o Senhor a Gideão, mais uma vez Deus se revelando a Gideão. E nós cremos, querido, que Deus não se revela a qualquer pessoa, né? Ele se revela àqueles que têm comunhão com Ele. Deus, né, fala até os seus segredos com essas pessoas. Então disse mais o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Eram 32.000 soldados que Gideão levantou para guerrear contra os midianitas, mas também o exército dos midianitas não era menor, era numeroso. Mais adiante aqui nós vamos ver qual era a extensão do inimigo, o midianita. Mas, mais uma vez, queremos destacar aqui essa expressão, né, de que Deus fala com aquele que mantém comunhão com Ele. E aqui Deus esclareceu por que não deveria Gideão conduzir aqueles 32.000 homens à batalha, porque vencendo a batalha, eles poderiam se orgulhar de ter sido eles. Mas nós sabemos
que toda batalha que nós vencemos não é por nós mesmos, não é? É pela graça de Deus. As vitórias que nós alcançamos é pela graça de Deus. Assim como a salvação da nossa alma, que é a vitória maior que nós temos, é através da graça de Deus. Paulo, escrevendo isto na carta aos Efésios, ele nos esclarece: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, nós não merecemos. Mas continuando aqui o texto, disse mais aqui a palavra do Senhor a Gideão: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo. Deus dá aqui uma ordem, uma mensagem que deveria ser anunciada, apregoada, falada. E aí eu fico também pensando, que nós também recebemos uma ordem de Deus, principalmente quanto à pregação do Evangelho. Jesus deixou essa ordem para nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, todas as pessoas. Será que nós estamos cumprindo esta ordem? Pensemos nisso também. Mas vamos lá. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, olha só a mensagem: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 homens. Olha aí, 22.000 voltaram. Por quê? Manifestaram medo, timidez. Deus, querido, Deus nos dá coragem, Deus é que nos dá a coragem para a gente caminhar nesse mundo, enfrentando as lutas, as dificuldades, o inimigo que é perigoso, enfrentar nós mesmos, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Já falamos isso aí algumas vezes com vocês. Então, ficaram 10.000. 10.000. Será que quando ficaram só esses 10.000, será que Gideão temeu alguma coisa? Ficou com medo também? Queremos crer que não, senão, se ele ficasse com medo, ele também seria retirado. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Deus estava aqui nesse diálogo, como dissemos aqui, nessa comunicação, nessa comunhão com Gideão, e Deus vai falando, Deus vai revelando a direção que ele gostaria que o povo dele tivesse diante dessa desafiante prova. E aí, Gideão segue as ordens e faz como o Senhor determinou, e convoca também os homens para fazer conforme ele faria ali agora na hora de beber a água. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei. Queridos, todos nós, para sermos aprovados por Deus, precisamos passar pelas provas. Eu creio sinceramente que esses dias que nós estamos vivendo, nós estamos sendo provados por Deus, para alguma finalidade, porque Deus não permite nada na nossa vida sem proveito, porque a Bíblia, a palavra dele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu propósito. Então, se Gideão foi chamado para um propósito, Deus
estava aqui agora, mesmo nessa adversidade de ter que abrir mão, agora, né? Primeiro abriu mão, saiu do 22 mil. Agora nós vamos ver quantos vão ficar diante da prova que Deus estava agora determinando que Gideão colocasse o povo para passar por ela. E aí, fez Gideão descer os homens às águas, verso 5. Então o Senhor lhe disse, o Senhor continua falando, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para seu lugar, para sua casa. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Então, diante de mais uma prova, de 32 mil homens, agora só restaram 300. Menos de 10%. Menos de 10%. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, o Senhor continua se revelando a Gideão. E nós precisamos também, querido, que Deus esteja diariamente se revelando a nós através da sua palavra. Olha a ordem de Deus. Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas suas mãos. Aí uma palavra dessa de confiança, né? Uma palavra de incentivo, de encorajamento. Eu entregarei nas suas mãos os medianitas. Queridos, quando Deus nos dá uma ordem, nós não precisamos duvidar, ficar temerosos, com medo, não é? Porque também a própria palavra do Senhor nos ensina que tudo quanto vier às nossas mãos para fazermos conforme as nossas forças. Qual era a força de Gideão? A força dele era o Senhor, não é? A nossa força nada pode, a nossa força nada faz, né? Por isso que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, confia na sua própria força. Nós não podemos nada, querido, mas Deus pode tudo. Deus pode tudo. A palavra de Deus ainda nos diz assim, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Pura ao arraial. Purá ou Pura é o nome do moço que acompanhava Gideão, tipo de um discípulo. E você vai ouvir o que os medianitas estão dizendo, que é o seguinte, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Olha só, que eu disse há pouco, né, que o exército dos inimigos aqui, que não era um só, era muito mais numeroso do que os 32 mil que Gideão havia levantado. Mas nós vamos ver aqui o que Deus faz com a vida daquele servo dele que está em comunhão plena com ele, que está no centro da vontade de Deus. E é o melhor lugar para a gente estar, hein, queridos? No centro da vontade de Deus. Chegando, pois, Gideão
Eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Olha o sonho que esse moço estava contando para o outro. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Gideão estava ouvindo, esse homem narrando para o seu companheiro o sonho que ele estivera, e ele estava dando aqui o sentido do sonho. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Aqui vem a palavra de ânimo para aqueles 300, porque imagina lá, esses 300 só para enfrentar aquele exército super equipado, numeroso e um exército mau, que realmente dizimava os seus inimigos. E aí, Gideão agora vai dar a direção. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, vasos de barro, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Será que nós também poderemos dizer assim para as pessoas: fazei como eu faço? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi isso que Paulo falou na carta aos Coríntios, no capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui, Gideão estava dizendo para os seus 300 comandados que eles deveriam fazer tudo conforme ele fizesse. O líder, querido, o líder que está em comunhão com Deus, ele tem essa ousadia de dizer para os seus liderados: fazei como eu fizer. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Imagina o barulho nessa hora de madrugada. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Provocou um alvoroço enorme no meio do arraial dos midianitas. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Eles começaram a se ferir, a se matar um ao outro. Isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Assé,
e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb a Zeebe, mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Mais uma vez, queridos, fica aí esse registro da palavra de Deus, mostrando-nos a importância da nossa comunhão com Deus. Que Deus possa abençoar esta palavra, que ela possa servir de incentivo para nossas vidas, de encorajamento diante de tantas dificuldades pelas quais nós estamos passando nos dias atuais. Vamos agradecer a Deus? Vamos orar? Pai bondoso que nos assiste, mais uma vez, Senhor Deus, receba a nossa gratidão por esta palavra, que ela possa ficar guardada no nosso coração e que possamos estar tirando lições práticas para o nosso viver diário, para podermos, ó Deus, enfrentar as lutas, os problemas e as adversidades deste mundo. Fica conosco, mais uma vez, Senhor Deus, abençoa a Amar Obras Sociais, cada morador desta casa, cada equipe que aí trabalha. Fica conosco, é a oração que nós te fazemos agradecidos, oramos no perdão do nosso pecado e o fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Fica aí a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida de vocês, um grande abração e até uma oportunidade que Deus vai providenciar para nós podermos estar aí juntos para esse encontro nosso semanal que Deus tem promovido para nós. Nós estávamos aí tão juntos, mas agora, infelizmente, não. Que Deus os abençoe.